Então, para a gente poder falar se a web é a mesma coisa que a internet, a gente vai ver como que se deu a história de cada uma dessas, tá? Então, olha só, alguns fatos. A internet surgiu em 1969 e o nome dela era ARPANET. Essa ARPANET era uma rede que conectava 4 universidades, originalmente lá nos Estados Unidos. 3 universidades da Califórnia e uma universidade de outro estado. Então, o objetivo deles era conectar com várias universidades diferentes dos Estados Unidos, de forma que eles pudessem fazer o quê? Por exemplo, trocar documentos, arquivos e etc. relacionados à pesquisa que eles realizavam. Por outro lado, a web só foi surgir entre 1989 e 1993. Então, olha só, houve pelo menos 20 anos aí de que existia a internet, mas não existia a web. Os criadores, quem criou a internet foram pesquisadores nos Estados Unidos, né, junto com esse Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que era o ARPA. Por outro lado, a web foi criada por um pesquisador lá na Europa. Outro fato é que a internet é a maior rede de computadores interligados do mundo, ao passo que a web é um dos programas, o maior deles, que utiliza a internet. Aí temos duas dúvidas, tá? A primeira que é a seguinte: internet escreve com I maiúsculo ou com I minúsculo? As duas formas estão certas, mas 90% das vezes a gente está querendo escrever internet com I maiúsculo. Por quê? Internet com I maiúsculo é um nome próprio, tá? Então, é o nome que a gente dá para uma internet, a maior internet com I minúsculo. Porque a internet com I minúsculo é qualquer rede, né? Na verdade, qualquer interrede ou uma rede que está ligando computadores geograficamente bem distantes. Então, existe a internet com I maiúsculo, que é a grande internet. E aí existem várias internets, podem existir quantas você quiser. Você pode fazer uma internet, por exemplo, com I minúsculo, que está conectando um campus de uma universidade com o campus de outra universidade. E para a segunda pergunta, como que surgiu a internet então? Então, a gente tivesse a linha do tempo, tá? Então, começando em 1969, Larry Roberts, que ele trabalhava no Departamento de Defesa dos Estados Unidos, ele estabeleceu o primeiro link da ARPANET. Tá? Aí, em 74 e 83, na década de 70 e 80, várias outras redes foram surgindo nos Estados Unidos, inclusive em outras partes do mundo, mas elas eram desconectadas. E elas eram desconectadas por um motivo: elas não conversavam a mesma língua, tá? Elas usavam tecnologias diferentes e, por isso, elas não conseguiam se comunicar entre si, né? E a base de uma rede de computadores é a comunicação. E aí, em 1974 e até 1983, dois novos personagens, que são o Bob Kahn e o Vint Cerf, eles implantaram uma língua comum em que os computadores pudessem conversar. Essa língua comum se chama conjunto de protocolos ou família de protocolos TCP/IP. Isso aí fez tanto sucesso que as outras redes foram adotando esse TCP/IP, e aí foi possível que elas se conectassem a essa rede que já estava bem grande, que chamava ARPANET. E aí, lá na década de 80, essa ARPANET, né, que agora já tinha conectado com muitas outras redes, passou a se chamar essa internet com I maiúsculo. Um retrato, tá, da internet, ou da ARPANET em 1986. Então ela já estava conectada a muitas outras redes. Eu posso mostrar aqui, por exemplo, essa MILNET, que era uma rede militar dos Estados Unidos. E existiam muitas outras também. Ao final da década de 80, 1988 e 89, é que surgiram os primeiros provedores de acesso à internet. Antes disso, a internet era uma coisa assim, apenas do governo e das instituições de pesquisa e dos militares também, tá? Então, para que fosse possível existir internet, né, todo mundo ter acesso à internet, era preciso que algumas empresas fornecessem acesso a isso e controlassem isso. Esse tipo de empresa é o ISP, tá? Ou Internet Service Provider, que é o provedor de acesso à internet. Em 92, o governo americano permitiu que empresas e pessoas pudessem adquirir esse acesso à internet.
Aí, lá no outro continente, lá na Europa, o Tim Berners-Lee criou a WWW, né, a World Wide Web. Lá no CERN, e o CERN ele existe ainda hoje, ele é um centro de pesquisa nuclear europeu que tem aquele acelerador de partículas né, famoso. Ele criou isso lá, tá, e deixou a web aberta ao público em geral. Aí vem a dúvida, se a web surgiu apenas em 89, o que era a internet antes dela? Nós tínhamos basicamente 4 tipos de aplicação. Tá? Então a gente tem o correio eletrônico, que curiosamente surgiu antes da internet. Então ele é datado de mais ou menos 1965. E eu pergunto a vocês, como que ele existiu antes de existir a internet? Tá? É simples. Empresas, tá? Empresas, instituições e tal, elas já tinham, né, não tinham interredes, né, não tinham internets com I minúsculo, mas elas já tinham redes e elas usavam, né, essas redes para poder trocar mensagem, que no caso era o e-mail. Então o e-mail data de antes da internet. Outro tipo de uso eram os BBS, ou Bulletin Board System, tá? Que é basicamente um sistema de quadro de avisos eletrônico. Também tinham as Usenets, o FTP para troca de arquivos. Já existiam alguns mecanismos de busca de documentos e existiu também o Gopher. Vamos ver mais ou menos cada um aí. Esse aqui é um cliente de e-mail de 1986. Reparem que ele é um programa, né, de terminal, de linha de comando. Aqui é um outro cliente de e-mail de 1989 que chama Pine. Então, eram os e-mails. Agora, esse aqui é um BBS, que é o quadro Bulletin Board System, é um quadro de avisos digital eletrônico. Tá? Isso aqui servia para você poder postar informações sobre você ou sobre um grupo de pessoas com interesse em comum. Esse aqui é um Usenet que chamava GNU. Ele é uma espécie de fórum. Tá? Ele é o precursor do fórum de internet, tá? Que a gente conhece hoje em dia. E esse aqui é uma tela de uma página Gopher. Tá? O Gopher ele é o que mais se assemelha ao que a gente vai descrever que é a web. Tá? A ideia do Gopher era que você pudesse disponibilizar páginas e essa informação ela vinha na forma de blocos de informação e esses blocos poderiam ter uma hierarquia. Tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem um tópico e aqui tem a descrição, o conteúdo do tópico. Aqui a gente tem um outro tópico, Joseph de Meister, e aqui a gente tem um subtópico, tá? Então, cada um desses outros tópicos aqui poderia ter, digamos, seus filhos ou seus detalhamentos. Ou seja, o Gopher, ele mostrava a informação numa hierarquia de informação. O Gopher, como eu falei, é o que mais se aproximava de uma troca organizada de documentos. E ele considerou que a melhor forma de apresentar a informação era essa forma hierárquica. Contudo, hierarquizar a memória não é fácil, tá? Não é fácil de fazer e não é fácil também a gente ler. Ela não é a forma mais natural que a gente pensa na informação. Se a gente pensar, por exemplo, na Wikipedia, tá? A Wikipedia ela não mostra a informação de forma hierárquica, tá? Porque se você tem uma página na Wikipedia falando sobre, sei lá, presidentes do Brasil, aí tem uma palavra lá que é Estados Unidos. Aí você pode clicar em Estados Unidos, que não faz parte da história do Brasil, aí você vai para uma outra página, tá? Ou seja, você tem links que podem conectar qualquer informação a qualquer outra. E essa é a grande diferença da World Wide Web que foi proposta por Tim Berners-Lee. Tá? Ele apresenta a informação nesse formato que ele chamou de teia, tá? Que é um formato e uma página ou um pedaço de informação pode se ligar a qualquer outro em qualquer lugar. Então, vamos definir o que é a web.